Ok, vamos lá então analisar esse material aqui sobre os crimes contra a liberdade individual, né? No Código Penal brasileiro. Parece ser um material de estudo, um guia jurídico. Isso, focado em alguns artigos bem específicos que tratam da nossa liberdade. E a nossa missão aqui então é tentar ah, desmembrar um pouco esses conceitos legais, né? Entender o que a lei protege e como ela define essas violações à liberdade. Exatamente. É importante ver não só a definição básica, mas tipo as nuances, o que diferencia um crime do outro e o que a lei considera mais grave, né? Vamos explorar os principais que estão aqui. Perfeito. Então, começando pelo constrangimento ilegal, o artigo 146. A ideia geral é forçar alguém a fazer ou não fazer algo contra a lei, certo? Usando violência ou uma ameaça bem séria. Isso, essa é a base. Mas o ponto-chave mesmo assim é a pretensão ilegítima. Ah, então não basta só forçar. A pessoa que força tem que estar exigindo algo que ela não tem direito. Exatamente. Porque olha só, se a exigência até fosse legítima, tipo, você tem direito àquilo, mas usar a força para conseguir por conta própria, aí já vira outro crime. Qual seria? O exercício arbitrário das próprias razões. É diferente. No constrangimento ilegal, a exigência em si já é errada, ilegítima. Entendi. E não dá para cometer esse crime sem querer, né? Não, de jeito nenhum. Não existe forma culposa. E, ó, a pena dobra se tiver mais de 3 pessoas envolvidas ou se usarem armas. Fica bem mais sério. Nossa, faz sentido. Ligado a isso, mas olhando para o futuro, tem a ameaça, né? Artigo 147. Prometer um mal injusto e grave. O que seria isso na prática? Pensa assim, é prometer causar um dano sério para a pessoa. Algo que realmente intimide, sabe? E tem que ser algo futuro, mesmo que seja para daqui a pouco. E injusto e grave. Injusto é porque é algo ilícito ou até imoral, que você não tem o direito de fazer. E grave é porque tem que ser algo relevante, sério, não pode ser uma ameaça boba, entende? Tem que ser capaz de assustar mesmo. Pode ser por palavras, gesto, até por escrito. E tem uma questão importante sobre a ameaça contra a mulher, né? Tem sim uma mudança relativamente recente e muito importante. Se a ameaça for contra a mulher por razões de gênero, ligada à condição de ser mulher, a pena é em dobro. Em dobro. Isso. E mais, nesses casos, a ação penal vira pública incondicionada. O que isso significa na prática? Significa que o Ministério Público pode agir mesmo que a vítima não registre queixa formalmente, diferente da regra geral da ameaça, que precisa da representação da vítima para começar o processo. Aqui, pela gravidade e contexto, o Estado age direto. Entendi. É uma proteção a mais, bem relevante. Falando em novidades legislativas, temos o crime de perseguição, o tal do stalking. Artigo 147-A. Esse é mais recente, né? Bem mais recente. E o que caracteriza ele é a reiteração. A repetição. Isso, não é um ato isolado, é perseguir a pessoa de forma insistente, repetida. A lei fala em ameaçar a integridade física ou psicológica, restringir a capacidade de locomoção ou, de alguma forma, invadir ou perturbar a esfera de liberdade ou privacidade. Então tem que ser algo habitual, uma conduta que se repete. Exatamente. Essa habitualidade é essencial para configurar o stalking. E assim como ameaça comum, a ação penal geralmente depende de representação da vítima. Faz sentido. E ainda nessa linha de proteção mais focada no psicológico, tem a violência psicológica contra a mulher, o 147-B. O foco é o dano emocional, é isso? Sim, precisamente. O objetivo aqui é punir quem causa um dano emocional à mulher que chegue a prejudicar o pleno desenvolvimento dela, ou que vise controlar as ações, comportamentos, crenças e decisões dela. E como isso se manifesta? A própria lei dá exemplos, né? Humilhação, chantagem, manipulação, isolamento, ridicularização, limitar o direito de ir e vir, tudo isso visando esse controle ou causando esse prejuízo emocional. E precisa provar o dano. Precisa. É o que a gente chama de crime material. Tem que haver a comprovação do dano emocional para o crime se configurar. E aqui, de novo, a ação penal é pública incondicionada, não precisa da queixa da vítima. Importante essa distinção. Mudando um pouco agora para a liberdade física mais direta. Sequestro e cárcere privado. Artigo 148.
Qual a diferença entre os dois? Muita gente confunde. A confusão é comum. Pensa assim, sequestro é o termo mais geral. É privar alguém da liberdade de ir e vir. A pessoa pode até ter alguma liberdade de movimento, mas dentro de um espaço limitado, tipo, trancada numa fazenda. Entendi. Já o cárcere privado é mais restrito ainda. É confinar mesmo, trancar num espaço pequeno, como um quarto, um banheiro, um porão. É uma espécie dentro do gênero sequestro. E são crimes que duram no tempo, né? Sim, são crimes permanentes. A consumação se prolonga enquanto a vítima estiver privada da liberdade. E tem várias formas qualificadas que aumentam a pena. Quais, por exemplo? Se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do criminoso, se é maior de 60 anos, menor de 18, se o crime é feito por motivo torpe, se dura mais de 15 dias, se causa grave sofrimento físico ou moral, são várias hipóteses. Ok, bem abrangente. Agora uma situação ainda mais grave, que mistura essa privação de liberdade com exploração. A redução à condição análoga à de escravo. Artigo 149. Isso é muito mais do que só prender alguém, imagino. Muito mais. Aqui o bem jurídico protegido vai além da liberdade física. É a dignidade da pessoa humana, a organização do trabalho. Não é só trancar. O que configura, então? Inclui submeter a pessoa a trabalhos forçados ou a jornadas exaustivas, aquela que impede a pessoa de se recuperar, de ter vida social, ou a condições degradantes de trabalho, falta de higiene, segurança, alimentação adequada, ou ainda restringir a locomoção por dívida, o famoso truck system. Nossa, é pesado. E não precisa necessariamente de violência física direta. Não precisa provar coação física direta, a violência explícita. A própria situação degradante, a jornada exaustiva, a servidão por dívida já configuram o crime. É uma violação muito profunda. E a competência para julgar esses casos é da Justiça Federal. Pela gravidade, imagino. Ligado a isso, mas com o foco na movimentação das pessoas para a exploração, tem o tráfico de pessoas, né? O artigo 149-A. Isso. Aqui o foco é na ação de agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher a pessoa. Com qual objetivo? O crime exige uma finalidade específica. Remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo, submissão a trabalho em condições análogas à de escravo, qualquer tipo de servidão, adoção ilegal ou exploração sexual. E precisa que a exploração aconteça de fato. Não precisa. Esse é um ponto importante. É um crime formal. Ele se consuma com a simples ação de agenciar, transportar, etc., com uma daquelas finalidades. Mesmo que o objetivo final, a remoção do órgão, a exploração sexual, não chegue a acontecer por algum motivo. A intenção e a ação já bastam. Entendi. O próprio ato de comercializar a pessoa, por assim dizer, já é o crime. Bom, saindo um pouco dessa questão da exploração e voltando para a privacidade. Violação de domicílio. Artigo 150. Entrar ou ficar na casa de alguém sem permissão. O que mais entra nesse conceito de casa? É bem amplo, viu? Não é só a casa onde a pessoa mora. Inclui qualquer compartimento habitado, um quarto de hotel, por exemplo. Inclui também um aposento ocupado de habitação coletiva, tipo um quarto numa república. E até o local de trabalho, desde que não seja aberto ao público. A sala de um escritório, por exemplo. E o quintal? A garagem. Então nem entram. São consideradas dependências da casa. Entrar ou permanecer em qualquer desses lugares sem consentimento é crime. Mas tem exceções, né? Quando não é crime? Tem sim, são importantes. Não é crime se for para prestar socorro ou a qualquer hora do dia ou da noite se estiver ocorrendo um crime lá dentro ou um desastre. E também não é crime entrar durante o dia, com determinação legal, tipo um oficial de justiça cumprindo um mandado. Certo. E se for um policial ou outro funcionário público que entra fora dessas regras? Aí a coisa muda. Pode configurar um crime específico da lei de abuso de autoridade, que é mais grave. Entendi. Proteção do espaço físico bem clara. E para fechar, o espaço digital. A invasão de dispositivo informático, o 154-A. A Lei Carolina Dickmann. Essa mesma. A ideia é punir quem invade dispositivo informático alheio, celular, computador, tablet, estando ele conectado à internet ou não. Mas invadir para quê? A lei diz com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização do titular.
Ou então para instalar vulnerabilidades, tipo um vírus, para obter vantagem ilícita. E a pena aumentou recentemente, né? Aumentou, sim, e tem qualificadoras também. A pena é maior se dessa invasão resultar um prejuízo econômico, ou se o invasor conseguir o conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas ou até mesmo o controle remoto não autorizado no dispositivo. E precisa da queixa da vítima. Geralmente sim, a ação penal depende de representação, a exceção é se o crime for cometido contra a administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, estados, Distrito Federal ou municípios, ou contra empresas concessionárias de serviços públicos. Aí a ação é pública e incondicionada. Ufa, cobrimos bastante terreno, hein? Desde a coação mais física, como no constrangimento ou sequestro, até a proteção da mente, da dignidade no trabalho e chegando na privacidade do lar e dos nossos celulares. Sim, fica bem claro como a lei tenta proteger a liberdade individual em várias dimensões, né? E é interessante notar como ela vai se adaptando, como surgiram tipos penais específicos para stalking, para violência psicológica de gênero, para invasão digital. É verdade. Mostra uma evolução para tentar acompanhar as novas formas de violação que surgem na sociedade. Exatamente. E isso, na verdade, deixa a gente com uma reflexão interessante para pensar, né? Qual seria? Bom, a nossa vida é cada vez mais uma mistura do mundo físico e do digital. A linha está cada vez mais tênue. Como é que a lei vai conseguir, daqui para frente, proteger de forma eficaz a nossa liberdade e a nossa privacidade nesses dois espaços ao mesmo tempo? Sem acabar, por outro lado, sufocando as interações, a comunicação que a própria tecnologia permite e facilita. Onde que a gente vai traçar esse limite? Como encontrar esse equilíbrio? É uma ótima pergunta. Complexa, sem dúvida. Fica aí a reflexão para o pessoal que nos ouve.